Hoje eu vou te contar a história de um empreendimento que podia ter sido um grande sucesso, mas não foi. E por que não foi? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, fica até o final se você tem algum plano, algum empreendimento, algo importante para você que você quer realizar na sua vida, porque esse vídeo pode servir de alerta, ou talvez você já tenha até passado por uma situação dessa ou por algo parecido e vai se identificar. Então, a história é a seguinte. Fui eu na casa de uma colega minha tomar um café e conversar, colocar o papo em dia. E ela vira para mim e diz: "Ah, eu conheço um senhor que faz queijos artesanais e vende na feira. E sempre estava cheia ali a barraquinha dele e era um sucesso e tudo. Eu sempre comprava. E até que um dia eu cheguei lá para comprar o queijo e ele me falou: "Ah, nós vamos expandir. Eu estou abrindo uma loja na semana que vem aqui no bairro. E aí lá você vai poder ser melhor atendida, vão ter outros queijos, nossos produtos vão estar todos lá e eu estou muito feliz com esse empreendimento. Então toma aqui o convite do dia da inauguração, compareça e tal." A minha colega me contando isso. E aí ela disse assim: "Pois é, mas você vê, um homem daquele, um trabalhador simples, uma pessoa que não tem, assim, muita noção, foi abrir um empreendimento. Sabe o que eu disse para ele? Olha, se eu fosse você, eu não abria, porque você vai ter muitos encargos, você vai ter que pagar muita coisa. Vai ser muito difícil para você continuar com essa loja aberta." E aí, uns tempos depois, a loja abriu e a loja fechou. E aí eu te pergunto, o que aconteceu? E aí eu não quero dizer que essa pessoa colocou um olho no empreendimento dele, ou que foi por causa da fala dessa pessoa, que era uma cliente querida, de longa data, né, que o empreendimento faliu. Mas é interessante a gente perceber como essas interferências nas nossas decisões, nas nossas escolhas, podem sim, sem que a gente se dê conta, ir minando ali a nossa vontade, ir tirando um pouco do nosso brilho, da nossa capacidade, né? E de repente fazer as coisas desandarem. Então, é esse olhar que eu quero trazer para você. De repente, você tem algo importante a ser feito, você teve aí a sua decisão, seja na vida pessoal ou profissional, ou mesmo se você vai abrir um empreendimento e chega alguém e fala uma coisa que não é legal. Olha, tudo bem que aquela pessoa pensasse que ele precisa ter um preparo melhor para abrir uma loja, ele vai ter mais encargos, será que ele vai ter condição de arcar com tudo isso, impostos, etc e tal, porque ter uma barraca na feira é muito diferente de ter uma loja. Ok, existe uma visão aí até objetiva, até lógica. É importante se preparar. Mas espera aí, será que você precisa fazer esse comentário dessa maneira? Será que você está ajudando aquela pessoa? Será que você está abrindo os olhos ou você está simplesmente jogando um balde de água fria só para você ter a sensação de que você está melhor, de que você está por cima? Porque afinal de contas, aquela pessoa que você julga que é tão mais simples do que você, teve coragem, teve iniciativa, foi lá, fez, aconteceu, né? Procurou se desenvolver, procurou avançar, melhorar, enquanto você pode estar ali só na retaguarda, só querendo o que já é o lucro ou o que já é o garantido, senão você não dá um passo. Entende isso? Então, a gente precisa estar muito consciente dessa visão, do que a gente está falando para outra pessoa, se aquilo dali de fato está ajudando, e também quando a gente recebe esse tipo de comentário, para não se influenciar. Então, aqui o que eu quero trazer é esse recado de tenha a sua própria direção. E ali, eu não digo que o vendedor de queijo desistiu da loja dele, não, ele abriu a loja, ele colocou as coisas para funcionar, tá? Mas infelizmente a loja não deu certo. Mas quem sabe com essa experiência ele também teve aí uma série de aprendizados e lá na frente ele vai decidir abrir uma outra loja e dê super certo. Então ele não está fadado àquilo que parece um fracasso, não, esse é só mais um capítulo. Então se ele levanta, se reergue, aprende outras coisas, se prepara melhor, ele pode sim ter uma outra loja, ele pode avançar, se desenvolver.
Ou de repente não, ele vai ter aprendido com aquela situação de que o melhor para o perfil dele não era abrir aquela loja, era ficar vendendo ali na feira e que ele estaria mais satisfeito com aquilo. Enfim, ele vai tomar outras decisões, mas pautado na própria experiência dele. E a vida, em suma, são experiências. É o que a gente faz, é o que a gente percebe do que foi feito, é o que a gente recebe de resposta, é como a gente interpreta aquelas respostas que a gente tem para as ações que a gente fez. Então isso tudo é experiência, a vida é isso. Não dá para dizer que não abra porque a economia está ruim, não abra porque você não vai conseguir lidar. Gente, precisamos verificar na prática. O que não é interessante, o que a gente precisa tomar cuidado, são com essas múltiplas opiniões, de não se deixar influenciar, se deixar levar e não fazer o que a gente busca, porque de repente a partir daquela experiência que talvez não seja tão bem sucedida naquele momento, é que nós vamos conseguir nos desenvolver, fazer melhor, procurar uma outra saída. Então, se não tivesse sido aquilo dali, a gente teria ficado o quê? Parado, estagnado, pensando, só planejando, e não teria se aberto para experienciar. Eu sei que muitas coisas demandam bastante energia, às vezes investimento financeiro, tempo, então não dá pra gente chegar e fazer de qualquer maneira. Mas também, se joga só na retranca, só na reserva, você nunca vai pra frente. Então, é preciso encontrar essa medida e é preciso silenciar, diminuir o barulho externo de pessoas que falam isso ou aquilo sobre as suas escolhas. Afinal, a vida é sua. Você que vai precisar arcar com as consequências daquilo dali. E quando você for bem-sucedido, quando você estiver colhendo os seus resultados, aí aproveitando os seus frutos, muitas dessas pessoas que tentaram até te desencorajar lá atrás, elas vão querer o quê? Sentar na sua mesa, aproveitar junto com você também. E elas não vão se lembrar que foram elas que tentaram jogar o balde de água fria, não é mesmo? Sob essa justificativa de que elas estavam tentando te orientar ou te ajudar, mesmo que você não tenha pedido essa orientação, o que é mais invasivo ainda. Nesse caso, o que a minha colega falou foi praticamente uma invasão, porque ele não perguntou se ele devia abrir a loja, ele comunicou que a loja estava sendo aberta e a convidou para a inauguração. E aí entra um outro ponto também, muito relevante, é que as pessoas sempre vão opinar sobre as suas decisões baseado na mentalidade delas, no modelo de sucesso e de felicidade que elas têm para a própria vida. Então aqui a minha colega, por exemplo, ela tem um modelo de que você precisa entrar em um determinado emprego e continuar nele a vida inteira. Seja na iniciativa privada, seja como funcionário público, você precisa ser assalariado e ponto. É só isso que vai funcionar. E aí você tem que seguir esse caminho. Então, quem sai desse plano que ela colocou como condição, que é de sucesso para a vida dela, ela acha que a pessoa está perdida, que a pessoa não sabe o que quer, ou que a pessoa é ingênua, é iludida, né? Então, será que isso é verdade? Isso é verdade no mundo dela, no olhar, na mente dela, porque quantas pessoas que empreendem e têm sucesso? Muitos não têm, mas muitos têm. Então, não se trata do que funciona ou não. Se trata do que funciona para cada um, de acordo com a própria visão, personalidade, experiência e também habilidade, disposição para lidar com o que tem que lidar. Tudo tem seus prós e seus contras. A questão é que é necessário, é urgente, é primordial que cada um siga a sua própria essência, que encontre o seu próprio caminho e não simplesmente se ancore no que os outros disseram, porque se lá na frente aquilo que os outros disseram e você seguiu a cartilha não te satisfaz, não te favorece ou não traz sucesso para você, a quem você vai cobrar? Você vai bater na porta dessas pessoas e dizer, olha, eu segui tudo, por que eu não estou feliz? Não existe isso, né, gente? Então, da mesma forma que você não pode fazer isso, você também não pode deixar na mão dos outros o que é importante para si mesmo. E aí tem um outro caso aqui que eu estou me lembrando de uma colega minha que queria abrir um canal no YouTube. Ela tinha essa vontade e tal, e aí ela comentou comigo, eu falei, que legal, por que você não começa então, grava os seus vídeos e tal, vê como é que funciona a plataforma, vai fazendo. E ela disse que não, porque o que as pessoas iriam pensar?
De repente, a família iria ver os vídeos dela, os colegas do trabalho, os colegas do condomínio ou os amigos de infância iam achar que ela é uma pessoa iludida, boba, adolescente, que YouTube é coisa de gente adolescente, de gente que não sabe o que quer, de gente que não é séria. Sendo que tem muita gente que faz muito dinheiro aqui na plataforma. É claro que tem gente que também se ilude, mas isso não quer dizer que não possa dar certo, né? Isso não é uma questão da plataforma, de gravar vídeo, de publicar no YouTube ou nas redes sociais. São apenas ferramentas. O que vai determinar se a pessoa vai ter sucesso ou não é se ela está disposta a fazer o que precisa ser feito ali. Se aquilo ali tem a ver com ela, com a personalidade dela, com o que ela determina que é sucesso, que é bom para a própria vida. Então, nos dias de hoje, em que existe muito barulho, muita gente opinando, falando ao mesmo tempo, mais do que nunca é importante que cada um tenha a sua própria direção, que saiba o que quer para si, o que é sucesso para você, o que é sucesso para mim, eu já defini. E uma das coisas que eu sei que fazem parte desse sucesso é ter uma vida mais leve. Então, ter uma vida mais leve, para mim, passa por não ouvir tanto a opinião dos outros, fazer as minhas escolhas e não ficar tentando me justificar. Porque já percebeu que quanto mais você se justifica, mais a outra parte tem um olhar negativo ou contrário ao que você está dizendo? Se você diz assim, eu escolhi isso porque faz sentido para mim, porque para mim é importante, porque eu gosto, porque isso aqui vai me dar um retorno a longo prazo, a pessoa sempre vai ter um argumento contrário. Porque, na verdade, muitas vezes o que você está escolhendo para a sua vida mostra para essa pessoa o que ela gostaria de fazer, mas não tem coragem, não tem atitude. E ela está imersa, né? Ela está ali enrijecida em uma cartilha de que ela teria que fazer assim, assim, assado, fazer uma faculdade, ou estudar, ou ir para um trabalho, que é o mesmo trabalho a vida inteira, ou casar, ter filhos. E aí ela seguiu aquilo ali muito rigidamente. E aí quando ela se depara com alguém que tem a coragem de fazer algo diferente daquela cartilha, ela mesma se choca e ela tenta abafar aquela pessoa, né? Tirar a força, a vontade daquela pessoa para que ela se sinta um pouco melhor e pensando assim, não, tá vendo? Sou eu que tenho a razão, o que eu estou fazendo é que dá certo. Eu tive tanto trabalho, eu deixei tantas coisas para trás, eu me esforcei tanto para conseguir ter isso que me disseram na cartilha. Como é que alguém vai chegar e vai fazer diferente e vai ser feliz? Não pode, eu preciso estar nesse controle. Então, muitas vezes as pessoas jogam para você opiniões ou, entre aspas, conselhos ou orientações que, na verdade, são para elas se sentirem menos pior com a própria vida que elas têm. Se você for olhar ali na minúcia, se você for se aprofundar, você vai ver que aquela pessoa, de repente, não está tão satisfeita assim com a maneira que a vida dela está, com as escolhas que ela fez, seguindo a tal da cartilha, né? Porque se ela estivesse satisfeita, para ela, tudo bem de você seguir um caminho diferente. Ela poderia até não concordar ou achar que, olha, acho que não vai dar certo, mas ela não te criticaria e muito menos tentaria te convencer de alguma outra coisa, te convencer a não fazer aquilo que é importante para você, tentando tirar de você a sua capacidade de ação. Se você dá ouvidos para esse tipo de gente, você vai se tornando aos poucos impotente, você vai embotando, você vai colocando para dentro a sua própria ação, a sua própria vontade, então você vai perdendo força. Aos poucos você pode ir desanimando e realmente ali deixando de lado o que traz para você a vontade, a coragem, o brilho pessoal de seguir em frente, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem que, nossa, eu tô tão cansada, não tenho vontade de nada. Será que não é porque você está seguindo a cartilha do outro e não o que faz sentido para você? E como saber o que faz sentido para você? É preciso se conhecer, é preciso refletir, é preciso fazer algumas perguntas importantes para si mesmo, para que você tenha direções claras, para que você possa mudar ou recomeçar a sua vida com um norte bem definido. E para isso tem um outro vídeo que eu vou deixar aqui linkado para você ir lá e assistir, que é na verdade um guia prático de como recomeçar a sua vida, com autenticidade e com leveza. Assista, porque vai valer muito a pena, tenho certeza que pode te ajudar. Afinal, a gente quer o quê? Uma vida mais leve, principalmente depois dos 40. Até o próximo vídeo.